Protocolo de projeto de lei complementar que chama a atenção por aqui. O vereador Rodrigo da Farmácia, que é do União, ele protocolou um projeto para tentar ampliar, Bruno, de 4 para 6 anos o prazo para os proprietários de imóveis providenciarem a regularização das construções irregulares ou clandestinas. É como popularmente a gente chama de puxadinho. Essa questão ela tem sido bastante polêmica porque muitos dos moradores ou pessoas que fizeram obras nas suas residências e não foram fazer ou pedir antes a autorização ou não regularizaram, reclamam que não sabiam que este prazo se esgotaria. O fato é que chegou lá no Legislativo, e o Legislativo agora tenta, então, atender estas solicitações que, segundo informações aqui da Câmara de Vereadores de Campinas, quando foi protocolado esse projeto, o vereador disse que são quase 6.000 solicitações a respeito deste tema. Então, é um assunto que envolve não só residências, como comércios também. Um bom dia para você, viu? Bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é um tema polêmico, né, Carol? Isso porque tem que regularizar essa situação. É um problema que acaba afetando aí diretamente a vida das pessoas que estão aí com essas obras em construções residenciais e comerciais por vezes irregulares e que necessitam dessa regularização do poder público. Então, tomara que o projeto possa ser debatido, discutido e aprovado por parte dos legislativos a fim de você poder regularizar em definitivo. A gente não sabe se necessariamente apenas aumentar o prazo vai resolver o problema, mas é um caminho, né, Carol? É um caminho para que você não tenha dores de cabeça, inclusive do ponto de vista jurídico, maiores posteriormente, porque se fica naquela situação que não regularizou dentro do prazo, você faz o quê? Você vai lá, toma, desfaz, enfim, fica um problema. Então, acho que, de fato, o Legislativo tem que enfrentar essa situação. Volto a insistir, não sei se necessariamente aumentar o prazo é a melhor solução, mas é um caminho que o Legislativo está tentando desenhar para poder deixar toda essa situação diferente, né? Como você muito bem disse, desde que a lei, né, entrou em vigor até julho do ano, já foram 5.977 solicitações para regularização e 3.523 alvarás de regularização, viu, Carol? Como você disse, é um projeto de lei complementar porque está complementando uma legislação anterior que já existe sobre essa questão da regularização. Bruno, o que alguns dos moradores que fizeram o puxadinho, que a gente chama popularmente, reclamam, é que já não havia dinheiro para pagar, porque precisa pagar pela regularização junto à prefeitura. E agora, com o fim do prazo, vão ser multados a consequência se realmente o período se encerrar como está a lei prevista neste momento. Exatamente, Carol, exatamente. Aí, novamente, o Legislativo tem que pensar nessa situação, porque, tudo bem, eles são multados, as pessoas vão ter condição de pagar a multa? Se elas já não tiveram condição de pagar a regularização, que dirá a multa? Então, quer dizer, é um tipo de problema que vai virando uma bola de neve por parte, inclusive, do Poder Executivo, né, Carol? Então, eu acho que o Legislativo tem, sim, que se concentrar, tentar desenhar qual solução é mais razoável e avançar para poder não prejudicar ainda mais também a vida da população. E, consequentemente, dar uma segurança jurídica, né, Carol? Sobre como vai funcionar esse processo aí de organização dos imóveis, tanto comerciais quanto residenciais. Já que a demanda é grande, né? A demanda é muito grande. É uma segurança também aos que acabaram de fazer essas obras e talvez não dê tempo também para regularizar, porque precisa entrar com um protocolo, existem prazos. O assunto ele vai ficando mais complexo se a gente for aprofundando de fato, porque essa regularização que foi feita pela Prefeitura de Campinas, a fundiária, ela atendeu terrenos e não construção, que é o caso desses que a gente chama de puxadinho. Exato, Carol, exato. E a gente tem um outro tema aqui, Bruno, porque os vereadores aprovaram na noite de ontem a criação de uma frente parlamentar para a construção de uma universidade federal aqui na cidade de Campinas, lembrando que a Unicamp é estadual e as demais são particulares aqui no município, né? Essa comissão, essa frente parlamentar que foi criada, será presidida pelo vereador Cecílio Santos do PT, que é o autor da proposta de criação dessa frente. Uma lei federal de 2006 possibilita um convênio entre a cidade e a União para que seja criada a instituição de ensino superior aqui em Campinas. O Cecílio Santos diz que Campinas tem laboratórios de tecnologia de ponta, mas não tem instituições de ensino para suprir de maneira adequada à demanda e com mais pessoas para trabalharem nessa área e oferecer mais vagas para quem quer estudar nessas áreas. Ele diz que também não há equipamentos públicos de educação superior na região dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde e que se a cidade conseguir levar essa universidade para esses locais, então
haverá a possibilidade não só de gerar mais possibilidades de estudo para toda aquela população, como mais desenvolvimento. Tá aí a fala, então, do vereador Cecílio Santos, que vai presidir. Isso, na prática, Bruno, pode dar algum resultado para que se inicie um movimento para a implantação de uma universidade federal aqui em Campinas? Eu acho que isso aí tem cara muito mais de tentar trazer como uma espécie de trunfo político, viu, Guilherme? Porque se a gente parar para pensar, a Unicamp é uma baita de uma potência, né? Dá, em larga medida, conta de suprir em alguma medida, não vou dizer suprir a necessidade do ensino superior, porque a gente sabe que tem também toda a rede particular, enfim, outras universidades, etc., que acabam abrangendo isso tudo, né? Mas me passa a sensação, num primeiro momento, claro, é importante também debater, ver como a frente vai atuar, quais os argumentos que vai trazer posteriormente para isso, mas me passa a sensação de ser uma espécie de trunfo político mirando principalmente o cenário eleitoral do ano que vem, viu, Guilherme? Aproveitando que você tem aí correligionários políticos à frente do governo federal e que, em tese, poderiam avançar com essas universidades. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que tomar também muito cuidado, porque quando foi feito lá atrás, no próprio governo Lula, a expansão das universidades federais, ela não foi feita de uma maneira tão programada e tão planejada assim. Tanto é que se a gente olhar para hoje para essas universidades, muitas delas vieram com uma determinada promessa de geração, não só de desenvolvimento para as regiões, etc., mas hoje estão muitas delas sucateadas, sem os professores e às vezes com baixa adesão por parte dos estudantes, né, Guilherme? Então tem que tomar muito cuidado, né, para ver como que isso vai ser feito, se de fato essa é a melhor alternativa, se não teria outras alternativas, potencializar a própria Unicamp, junto a uma interferência ao governo do estado, por exemplo, já aproveitando de toda a sua estrutura, expertise, laboratório, professores, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, ou de repente nem sendo essa a melhor alternativa, né? Talvez a alternativa fosse outra, tem o ensino técnico, tem também os institutos federais que podem trazer as duas coisas, enfim, eu acho que é sentar e discutir. Num primeiro momento, me olhando esse processo de criação e um pouco do que eu acompanhei ontem, me parece muito mais uma questão assim de interesse político tentando converter isso num fato positivo para a sociedade, você entendeu? O que é difícil de entender assim de fora, Bruno, não sei se você pode até ajudar a explicar, são os critérios para a implantação. Por quê? A gente vê estados, por exemplo, Minas Gerais, tem várias federais. Federal de Minas, Federal de Viçosa, se não me engano, Juiz de Fora também. Aqui em São Paulo temos a Federal de São Paulo, Unifesp, né, que é mais focada na área da saúde, fica ali na capital paulista. A Federal do ABC, que é mais recente, que foi criada justamente no ABC Paulista, além da UFSCar, que tem campus em São Carlos, Araras e Sorocaba, se eu não me engano, né? Não existe, são duas coisas, né? Primeiro, não existe um critério para qual estado tem mais federais ou não, porque aqui em São Paulo as principais universidades, além da UFSCar, são estaduais, né? A Unesp, USP e a Unicamp, então não tem um critério para que estado não é muito levado em conta a população, esse tipo de coisa, né? E outro é que onde há essas federais também não há um critério muito claro, né, sobre em que cidades elas são criadas. Por exemplo, não tem nada que leve a crer que se for criada uma nova federal seria aqui em Campinas necessariamente, aqui no estado, né? Exatamente, esse é o ponto, né, Guilherme? Não diz respeito só à questão aos critérios, mas o impacto que isso pode trazer para a comunidade em si, percebe? E aí cai um pouco naquilo que eu falei. Eu vejo assim, com bons olhos por um lado, porque de fato há um desejo do governo lá atrás em conseguir expandir o acesso ao ensino superior, ok. Se é o melhor modelo ou não, a gente poderia debater com muito mais calma, né? Até porque a gente tem uma quantidade grande também de particulares que acabaram ficando a ver navios ao longo desse caminho todo, né, Guilherme? Mas eu penso que assim, mais do que implantar em si a universidade, é entender se esse é a melhor alternativa diante das necessidades que se quer para o território, para a região e para o próprio município, percebe? Porque, de fato, o que acaba acontecendo? Você teve esse aumento nas universidades federais em muitos lugares, que depois acabou ficando sucateada, baixa adesão, enfim, uma série de fatores. A ideia era desenvolver, mas acabou fazendo o quê? Acabou diminuindo o nível de investimento, aí você tem uma série de dificuldades de acesso, você tem uma série de dificuldades de permanência, se tornar um polo de atração. Então a política pública tem que ser acompanhada de outros fatores para ela poder funcionar de uma maneira eficiente, né? E você sinalizou muito bem, no estado de São Paulo como um todo, a gente tem bastante universidade, a gente tem bastante equipamento, tem bastante recurso, principalmente considerando São Paulo, Campinas e toda essa região metropolitana, né, Guilherme? Então não sei se é a melhor alternativa, não. Acho que precisaria sentar, ver um pouco melhor, ver como é que essa comissão vai apresentar, quais os argumentos, se há uma demanda suficiente para isso, enfim, acho que tem alguns fatores aí a se pensar. Bom, a gente vai tomar um cafezinho amanhã novamente, né, Guilherme? Então a gente vai se despedindo nessa terça-feira de você, Bruno, e até amanhã, tá? Combinadíssimo, Carol. Um abraço para você, para o Guilherme.